Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre a cultura do cangaço, a estética do cangaço. Porque o cangaço, ele é um movimento do banditismo no sertão. A figura mais emblemática é o Lampião, Maria Bonita, o bando de Lampião, mas ele não começou. Ele integrou o bando de Antônio Silvino, que era um cangaceiro que já estava há um tempo nesse processo. E o Lampião, ele acaba fazendo parte do bando e depois de um tempo vem a liderar. Primeiro ele faz um ataque à casa da baronesa, que é quando ele entra mesmo pro banditismo, vira um bandoleiro. E aí começa toda a história que a gente já conhece. Atravessar o sertão, tem gente que acha que ele é um bandido, tem gente que acha que ele é um herói. Ele é conhecido mais ou menos assim como um Robin Hood do sertão. Por quê? Porque quando ele via que a pessoa era necessitada, tinha dificuldade, ele ajudava. Quando ele via que era um bacana, por exemplo, um senhor de engenho, uma pessoa abastada, aí ele extorquia, roubava, até assassinava. E ele foi muito perseguido, né? Tinha prêmio, a cabeça do Lampião valeu muito dinheiro. Bezerra, que foi ele foi capturado em Angicos e as cabeças foram expostas e tiraram foto e tudo, foi tipo um grande evento. E as cabeças foram conservadas por um tempo e eles eram considerados como se fosse... Capturar Lampião era uma coisa muito importante assim para os policiais. Veio gente até do sul, que eles falavam no sudeste, eles chamavam de sul, para poder resolver essa questão do Lampião. Mas ele sempre se escapava, e aí tinha o Corisco, que era um amigo do Lampião, e também depois acabou criando fez um projeto paralelo. Tanto é que quando ele foi capturado, o Corisco não foi pego, só foi pego bem depois. Mas o cangaço, ele é uma cultura. Por quê? Porque tem até CD, Volta Seca é um dos cangaceiros, ele gravou CD. Tem várias músicas, por exemplo, olê mulher rendeira, olê mulher rendar, tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Tem várias outras. Lampião tava dormindo, acordou todo assustado, deu um tiro na braúna pensando que era um soldado. O Lampião, ele tá dentro do mamulengo, tem um bonequinho do Lampião no mamulengo. Isso é muito legal. Histórias, por exemplo, do Lampião que enfrenta o diabo. O diabo tá lá quieto, no canto dele chega o Lampião, porque morreu. Aí começa aquela coisa do Lampião enfrentar toda aquela diabada lá, os capirotos, e no final ele espalha a brasa e não dá para ficar no inferno porque ele estava tomando conta do inferno. Cordéis falando sobre a chegada do Lampião no céu, chegada do Lampião no inferno, vários eventos. É como se ele virasse um motivo, um mote, um tema de canções, de poetas populares. Então acaba definindo uma estética. Tem a parte da indumentária. Ele carregava, por exemplo, uma máquina de costura e fabricava suas próprias roupas. Tem a história de Maria Bonita, que era casada com um sapateiro. Ele foi lá, roubou Maria Bonita, mulher do sapateiro. E então ele teve uma relação com o Padre Cícero, que o Padre Cícero deu patente de capitão para ele, lá em Juazeiro do Norte. Tem muita história, por exemplo, Jararaca, um dos cangaceiros, foi morto em Mossoró, depois virou santo em Mossoró, Rio Grande do Norte. É como se fosse assim, uma novela com muitos capítulos, dá para fazer muitos desdobramentos. E imprimiu uma estética do sertão. Então a gente pode falar que existe uma estética do cangaço, que é as roupas de couro, aquele tipo de chapéu que é bem definida
do cangaço. A gente sabe bem que é um chapéu de cangaceiro, né? Aquele chapéu formado de meia-lua. E tudo e marcou mesmo uma época. Tem um movimento de resistência que é o Antônio Conselheiro e a Guerra de Canudos, que não tem exatamente uma relação com o cangaço, mas está um pouco nessa atmosfera de movimento de resistência da população mais simples contra o poder autoritário da época. É o livro escrito, né, Os Sertões, do Euclides da Cunha, conta muito sobre essa história. Mas então é isso. Precisa ficar registrado a estética do cangaço, a cultura do cangaço no Agreste, né, no sertão. Ele não se manifestava no litoral, né? Ele ficava mais na parte interna na parte mais interna do sertão mesmo, no Agreste, que era onde que ele ficava mais confortável, porque menos gente, o litoral era mais povoado, então ele preferia ficar mais ao redor dos sítios e das fazendas. Então, aqui a gente pode escrever então cangaço. Cangaço. Como um movimento que também merece uma atenção. Espero que vocês tenham gostado. Esse assunto não acabou aqui. A gente tem como abrir uma janela para outros assuntos, até mesmo falando sobre essa questão mais específica do dia fatídico da morte do Lampião, ou então falando um pouco sobre os cangaceiros. Teve vários. Então a gente pode abrir um pouco mais essa conversa em um outro momento. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau!